A maioria, como a gente vinha falando, né, sobre a questão da importância da teologia, a maioria das organizações do mundo tinha como base a religião, né? Ou seja, é o que o estudo de teologia faz. A maioria das grandes organizações do mundo, construções do mundo, foram feitas por causa da religião, né? A religião egípcia, chinesa, a babilônica, as religiões persas, indianas, essas religiões regiam a vida dos seus súditos. As grandes, anota aí, anotou? Está anotando? Vamos lá. As grandes construções antigas têm o tema religião no meio. Vamos citar apenas uma, para você ver a importância e a força da religião. As pirâmides. Os egípcios viviam para morrer. Eles viviam falando acerca de vida eterna. E as pirâmides, além de ser os grandes escritórios dos faraós misteriosos, né, as grandes pirâmides são um símbolo de um poder religioso. A religião era o principal poder do mundo da época. Hoje se separou religião e política, mas antigamente, e em alguns países ainda hoje a religião é o principal grupo político do local. O chefe religioso também é um chefe político. Por isso, há uma grande dificuldade dos Estados Unidos vencer muitos líderes políticos do mundo, porque esses líderes políticos são amados e são tidos como líderes religiosos, homens de grande importância para a religião local, daquele local. Todos tinham como política principal a religião. Colocou aí? Todos tinham como política principal a religião. As grandes constituições do mundo foram e tiveram um tom, né, de religião. A teologia sempre foi algo de grande importância no mundo. Então, a teologia, a ideia de Deus, sempre foi de grande importância para esse mundo. E não foi tribos nécias e bobas, não. Tribos poderosíssimas, tribos ricas e inteligentes, tinham como base a sua religião, né? As duas maiores religiões do mundo têm por base o mesmo Deus. As duas religiões do mundo têm por base o mesmo Deus. Quais são as duas religiões? Quais são? Cristianismo e islamismo, né? São as duas religiões, as duas maiores religiões do mundo, né? São cristianismo e islamismo. Vivemos em um mundo cheio de ideologias, filosofias e religiões. Hoje não dá mais para ser um líder religioso leigo, não sei de nada, eu só sei dizer que Jesus é bom, dando uma de humilde. Isso é dar uma de humilde. A pessoa tem que, no mínimo, ouvir, se não saber ler muito, ouvir, aprender, ter uma noção do que é religião, história, teologia. Porque nós vivemos em um dia cheio de ideologias, filosofias e religiões. Não dá mais para ser um líder leigo, indouto, sem nenhuma instrução. Antigamente, a pessoa dizia, olha, para entrar na polícia, ei, tu sabe dar um murro no cara? Tu tem coragem de correr atrás de ladrão? Eu tenho, meu amigo, tá na polícia. E agora? Agora, para a pessoa entrar na política, meu amigo, pense num concurso concorrido. Tem que estudar muito, as exigências são muito grandes. Por que não termos exigências para a fé? É fácil, qualquer um pode subir num púlpito e falar Jesus é bom, maravilhoso, mas às vezes aquele cara não sabe nem nada da Bíblia, mas ele não perde o valor dele não, o valor dele é grande, mas ele não é mestre. Vai chegar um cara cheio de ideologia e vai derrubar ele na ideologia, né? Ou seja, entre o próprio cristianismo, existem grandes divisões teológicas que necessitam de uma observação, de uma pessoa conhecedora do assunto. Isso não quer dizer que cada um de nós devemos ser doutorados, mestrados, não. Mas no mínimo ter uma noção do que é aquilo, doutrina disso, doutrina daquilo, doutrina disso, né? Doutrina do extermínio da alma, doutrina da reencarnação, doutrina da predestinação, doutrina do arminianismo, doutrina tal. São tantas doutrinas que se o líder não souber
não tem uma sabedoria, um conhecimento, ele vai se perder, né? A área da teologia é a área de humanas. A área da teologia é uma área de humanas. Então nós estudamos o ser humano. Um teólogo deve conhecer a vontade do seu Deus, mas tem que conhecer o comportamento e a natureza humana. Isso é importante. Não basta apenas conhecer a vontade de Deus. Temos que conhecer também a natureza humana, a problemática humana, os problemas que o ser humano passa. Isso é importantíssimo para um teólogo. As armadilhas da natureza humana são muitas. E o teólogo tem que saber como é que o ser humano é, a questão que o ser humano engana até a ele mesmo, como é que o ser humano é, como é que deixa de ser. O teólogo, ele é um sociólogo, um psicólogo de Deus, né? A teologia utiliza várias ciências para compor seu corpo de pesquisa. Então a teologia possui várias ciências para compor o seu corpo de pesquisas. É um estudo acadêmico, então é um estudo acadêmico, não é um estudo somente de fé, é um estudo acadêmico que tem normas, leis. A teologia estuda psicologia, que é o estudo psique humano, estuda a história, estuda filosofia, estuda arqueologia, bibliologia, a teologia, enfim, dos conceitos. Olha só que campo grande e amplo é o campo da teologia, né? As crendices são frutos de estudo da teologia. Aquelas crendices, aqueles medinhos, aquelas suposições que as pessoas criam, né? Olha, é pecado dormir nu, tem que dormir vestido, não pode, para tomar banho tem que tomar banho correndo, não, hoje não leva. Crendices, crenças que nascem entre as religiões, né? A teologia, os medos e as fobias, a teologia tem que saber lidar com os medos e as fobias das pessoas, né? Olha, eu acredito que se eu fizer isso, Deus vai me matar. Então você tem que saber lidar com essa situação. As teologias pessoais. Então, um teólogo tem que saber que cada um tem uma teologia, uma visão de Deus. Ele deve respeitar e enriquecer, modificar essa teologia pessoal das pessoas que ele cercam, né? As teologias culturais, que é aquela teologia cultural que faz parte da cultura, mas o cara transforma em mandamento de Deus. Por exemplo, usar um batom é coisa do diabo, quem usa batom vai para o inferno. Isso é coisa cultural, é uma teologia cultural. Respeitamos? Respeitamos. Tem que andar direitinho? Tem que andar bonitinho? Tem que ser santo? Tem. Mas aonde está na Bíblia? Peraí, não, mas o fulano disse, ciclano disse, pronto, fulano disse, ciclano disse, é uma teologia cultural, né? A importância da teologia no fato de estudarmos as relações de Deus com o homem, do homem com o homem, e tudo que é relacionado com Deus, a fé e a religião. Então o campo da teologia é maravilhoso. O teólogo, ele tem que ser muito respeitado, né? O líder tem que estudar, se aperfeiçoar, ser e ter na área do seu domínio. Então como é que você vai ser um líder, né, da religião, da Bíblia, se não conhece a Bíblia? Tem que conhecer. E você pode. Você é sabido, você tem sabedoria. Deus te deu uma inteligência maravilhosa. Por que você não pode? Pode. Se os outros podem, por que você não pode? E glória a Deus que você está aí estudando. O líder é um mestre. E as instruções enriquecem esse mestre para orientar os seus subordinados corretamente. Então, o homem, ele não estuda teologia para ser maior do que ninguém, mas ele estuda teologia para esclarecer pontos, para que ele possa repassar para aqueles que escutam ele corretamente a vontade de Deus. Estude a mente, né, das pessoas. O teólogo estuda a mente das pessoas, o comportamento das pessoas, a ideia das pessoas com Deus. É uma área, uma matéria maravilhosa. O campo da teologia é o campo das ideias, e é isso que encontramos nas igrejas. Em todo canto é ideia, é filosofia, teologias, teses, né? Suposições. Olha, eu tenho uma teoria, então essa teoria tem que ser analisada, e o campo da teologia é essa. É o campo da boa discussão, é o campo da observação. Rapaz, esse versículo fala isso, certo?
Mas esse versículo também fala aquilo. Ah, tá certo. Então, irmãos, é isso, é Bíblia. O teólogo, ele deve fazer a cabeça do povo corretamente. Ou seja, levar as ideias corretas para aquele povo ter uma ideia certa de Deus. Porque o povo quer isso. O povo quer que o seu pastor lhe instrua. O povo quer que aquele pastor, que aquele líder, presbítero, diácono, tenha uma certa ideia firme do autor da vida. Estude. Que coisa boa.